Começando agora o programa Espiritismo no Ar. Bom dia, o Espiritismo está no ar, trazendo vibrações de paz, harmonia, luz, que envolvam a você que nos acompanha e a toda a sua família. Esse é um programa interativo, porque através do chat você é convidado a colocar perguntas, observações, dúvidas dos assuntos que são tratados pela doutrina espírita. Então, para nós é muito importante estabelecer essa inter-relação com você que nos acompanha. Nós trouxemos para a abertura do programa desta manhã um trecho de uma mensagem do Espírito Emmanuel. É a mensagem Tratamento das Obsessões. Essa mensagem está inserida no livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E dessa mensagem nós extraímos o conteúdo que vamos compartilhar agora. Desde as primeiras horas de tarefa doutrinária, sabe a alma do cristianismo que seres invisíveis, menos equilibrados, vagueiam no mundo, produzindo chagas psíquicas naqueles que lhes recebem a atuação e não desconhece as exigências do trabalho de conversão e elevação que lhe cabe realizar. Entidades espirituais ignorantes e infortunadas adquirem nova luz e roteiro novo nas casas de amor que o Espiritismo cristão institui. O tratamento das obsessões, portanto, não é trabalho excêntrico em nossos círculos de fé renovadora. Constitui simplesmente a continuidade do esforço de elevação aos transviados de todos os matizes, começado nas luminosas mãos de Jesus. Momento de reflexão. Bom dia a todos, que a doce paz de Jesus nos envolva. Vamos refletir sobre a mensagem O Sinal Espírita, que está no livro Caminho Espírita. É uma mensagem ditada pelo Espírito Albino Teixeira, que nos convida a refletir quando diz: quando a pessoa entrou no Espiritismo, é fácil verificar. Basta perquirir um fichário ou estudar ou escutar uma indicação. Entretanto, a fim de positivar se o espiritismo entrou na pessoa, é indispensável que a própria criatura faça menção disso, através de manifestações evidentes. Vejamos 10 das inequívocas expressões do sinal espírita na individualidade, que sempre se representa pelo designativo mais, nos domínios do bem. Mais serviço espontâneo e desinteressado aos semelhantes. Mais empenho no estudo, mais noção de responsabilidade, mais zelo na obrigação, mais respeito pelos problemas dos outros, mais devotamento à verdade, mais cultivo de compaixão, mais equilíbrio nas atitudes, mais brandura na conversa, mais exercício de paciência. Ser espírita de nome
perante o mundo deserto, que já significa trazer legenda honrosa e encorajadora na personalidade. Mas, para que a criatura seja espírita à frente dos bons espíritos, é necessário apresentar o sinal espírita de renovação interior, que ante a vida maior tem a importância que se confere na Terra, as prerrogativas de um passaporte ou ao valor de uma certidão. Agenda. Conselho Municipal de Espiritismo de Caruaru realizará o 22º SEAG, Seminário Espírita do Agreste. Será a partir do próximo domingo, de hoje a 8, nos dias 2, 3 e 4 do mês de março, na sede da AME, da Associação Municipal Espírita de Caruaru, situada na Rua Professor José Leão, 567, no bairro Maurício de Nassau. Esse ano o evento terá como tema central 150 anos de publicação do livro O Céu e o Inferno. O evento é aberto ao público, a entrada é franca e terá como palestrantes Heleno Vidal, Gesley Carlos West, o GEL, e Josué Fidelis. Esse evento ele é um ponto de encontro durante esse período de carnaval, para mantermos acesas as nossas conexões com a espiritualidade benfeitora. Vocês que moram aí próximo às cidades de Caruaru, Bezerros, Gravatar, Belo Jardim, todas essas cidades circunvizinhas, venham, participem desses eventos aqui. Começa às 2h30 da tarde até às 4h30. Realização do 23º ENARGE, Encontro de Áreas Geográficas, local SEEC, Sociedade de Estudos Espírita de Caruaru, que fica localizado na Rua Gonçalo Nunes de Oliveira, número 440, no bairro Cidade Jardim. O evento da ENARGE vai acontecer no dia 23 de março, no horário das 9 às 16 horas, e o tema central vai ser o Livro dos Espíritos. E nesse encontro teremos palestras, oficinas e momento de arte. Participação nas oficinas de Edson Roberto, da AME, Robson Santos, do GEGAD, Ricardo Magalhães, do GEFA, e José Soares, da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. A entrada é franca e todos estão convidados. A SEEC também realizará no mês de março, domingo, dia 16, o seminário Mediunidade e Obsessão. Terá como apresentador Clóvis Nunes. A entrada é franca, todos estão convidados, participem. Um evento que vem preencher um espaço muito importante no nosso movimento espírita aqui em Caruaru. Anote aí em sua agenda, 16 de março, domingo, seminário Mediunidade e Obsessão. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ressurreição e reencarnação. Seus discípulos, então, o interrogaram dessa forma. Por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhes respondeu.
É verdade que Elias há de vir e estabelecer todas as coisas, mas eu vos digo que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então, seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Mateus capítulo 17, versículo 10 a 13. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era a de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo nome de ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a reencarnação dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele, e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, poderia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Endereços de instituições espíritas. AME, Associação Municipal de Caruaru, localizado na rua Professor José Leão, número 567, bairro Maurício de Nassau. Reuniões públicas segundas e sextas às 8 horas da noite. Grupo de Estudos Espírita Chico Xavier, localizado na rua Dilson de Medeiros Dantas, número 21, bairro Indianópolis. Reuniões públicas quartas e sábados às 8 horas da noite. O Livro dos Espíritos. Questão 913. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Resposta dos Espíritos. Temo-lo dito muitas vezes. O egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser
desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar do seu coração de todo o sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Espiritismo na Bíblia. No Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 22, lemos: Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedes. Comentários de Emmanuel em torno dessa passagem bíblica está colocado na mensagem Pedir, e que faz parte do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreveu: a maioria dos crentes dirige-se às casas de oração no propósito de pedir alguma coisa. Raros que aí comparecem na verdadeira atitude de filhos de Deus, interessados nos sublimes desejos do Senhor quanto à melhoria de conhecimentos, à renovação de valores íntimos, ao aproveitamento espiritual das oportunidades recebidas de mais alto. A rigor, os homens deviam reconhecer nos templos o lugar sagrado do Altíssimo, onde deveriam aprender a fraternidade, o amor, a cooperação no seu divino programa. Quase todos, porém, preferem o ato de insistir, de teimar, de se imporem ao paternal carinho de Deus, no sentido de lhe subordinarem o poder infinito. Pedinchões, inveterados, abandonam, na maior parte das vezes, o traçado reto de suas vidas, em virtude da rebeldia suprema nas relações com o Pai. Tanto reclamam que lhes é concedida a experiência desejada. Sobrevêm desastres, surgem as dores. Em seguida aparece o tédio, que é sempre filho da incompreensão dos nossos deveres. Provocamos certas dádivas no caminho, adiantamo-nos na solicitação da herança que nos cabe, exigindo prematuras concessões do Pai, à maneira do filho pródigo. Mas o desencanto constitui-se em veneno da imprevidência e da irresponsabilidade. O tédio representará sempre o fruto amargo da precipitação de quantos se atiram a patrimônios que lhes não competem. Tenhamos, pois, cuidado em pedir, porque, acima de tudo, devemos solicitar a compreensão da vontade de Jesus a nosso respeito. Endereços de instituições espíritas. Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, localizado na Rua 25, número 96, bairro das Rendeiras, ao lado ali do Parque Municipal. Reuniões públicas, segundas, quartas e sábados, às 7h30 da noite. Casa Allan Kardec, localizado na Rua Serenhaém, número 555, bairro Boa Vista 2. Reuniões públicas, sábados e domingos, às 8h da noite.
Apresentação: José Soares e Silmara Melo. Então, novamente nós estamos aqui na segunda parte do programa direcionada a essa interação através do chat, com perguntas, dúvidas, e lembrando sempre do importante evento que começou recentemente aqui em Caruaru, que é o NEP, o Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho. Nós estamos realizando todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas, na sede da AME, da Associação Municipal Espírita de Caruaru, o aprofundamento da compreensão, à luz do Espírito, das Escrituras Sagradas, mergulhando profundamente nos conceitos, nas mensagens, principalmente do Espírito Emmanuel, que nos facilita o entendimento dos textos bíblicos. Estamos estudando atualmente o Evangelho de João, e Silmara pode aí nos trazer mais algumas informações. Sim, sim. Lembrando que quem quiser participar pode entrar no Instagram do NEP Paulo e Estevão Caruaru, e lá no perfil, no bio, tem um link para a inscrição. Lembrando também, nós estamos trazendo uma novidade para que inicia no mês de março, com live uma vez por mês, vai ser sempre a última quinta-feira do mês, então inicia em março, no dia 27 de março. Já temos o nosso primeiro convidado, é uma live que vamos trazer sempre um convidado de outros NEPs, de Pernambuco e de todo o Brasil. Então, a primeira convidada é a Cris Mascarenhas, do NEP Brasil, que abordará o tema Por Muitos Se Amarem. Então, vocês que ainda não fazem parte ali, ainda não seguem o Instagram Paulo e Estevão Caruaru, aproveita, né? Segue lá, acompanha as informações e participa conosco, né? Nesses eventos que vão acontecer também, que é uma forma de todos poderem também estar acompanhando. Então é isso, Soares, vamos iniciar aqui, né, com o nosso bom dia, o pessoal que está no chat. Bom dia, a nossa amiga Maria Lúcia. Bom dia, na paz de Jesus. Bom dia também para a nossa querida amiga Magali Moura. Bom dia. Bom dia para o nosso irmão e amigo José Orlando. Bom dia a todos. Agradecendo a Jesus por tudo de bom que ele nos traz. Assim seja, lembrando sempre que José Orlando é do Gemafim, o grupo espírita Manuel Filomeno de Miranda, que fica localizado em Cupira, no centro de Cupira, e tem as suas reuniões sempre aos domingos, às 16 horas, com palestra ali sobre os temas do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, você que é de Cupira, não perde essa oportunidade de receber esse alimento espiritual com as palestras. Vamos aqui dar bom dia para Silvia Santo. Bom dia, Deus abençoe a todos, assim seja. Bom dia também a nossa querida Gilza Marinho. Bom dia a todos, com a paz e bem. Por enquanto, nós ainda não temos pergunta no chat, mas trouxemos perguntas, né, referente aos temas abordados na manhã de hoje. Soares, como podemos diferenciar reencarnação de ressurreição? Foi o assunto do tema do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, que abordamos no programa de hoje. E no Evangelho é colocado assim: a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de
ressurreição. Então, é importante fazermos a diferenciação desses dois vocábulos e entender quando eles se aplicam à mesma situação ou circunstância. De fato, a ressurreição e consigna o retorno da vida corporal, depois de ter se estabelecido a morte física, é cientificamente impossível. Mas é preciso entendermos que na própria Escritura há uma diferenciação que muitos não dão a devida reflexão. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 35, ele coloca em termos de pergunta para mais adiante responder essa questão. Ele diz assim: como ressuscitará os mortos? Com que corpo virão? Está escrito dessa forma lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 35. E no versículo 44, o próprio Paulo responde: semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se existe corpo natural, também existe corpo espiritual. Então, nessas palavras de Paulo, fica consignado que ressurreição ocorre quando o espírito, ao desencarnar, apresenta-se no mundo espiritual com o seu corpo espiritual. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. A ressurreição não é de corpos físicos. Corpos físicos possibilitam ao espírito reencarnar, mas sempre com apresentação nova. Como, por exemplo, no Evangelho de Mateus, é referido o fato de que João Batista era Elias reencarnado. Aí, de fato, o mesmo profeta Elias do Antigo Testamento aparece de novo entre os judeus, com um corpo novo. É o corpo de João Batista, mas o espírito é o mesmo. Aí se patenteia a reencarnação. Então, à luz da doutrina espírita, todos nós, quando retornamos ao corpo físico, dá-se a reencarnação. Ao voltarmos ao plano espiritual, se dá a ressurreição. E o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, deixa isso muito bem claro, né, nesses dois versículos que citamos. 1 Coríntios 15, 35, e 1 Coríntios 15, 44. De fato, a Bíblia também fala da ressurreição dos últimos dias e aponta Jesus como sendo primogênito, o primeiro, e deu o exemplo dessa ressurreição. A ressurreição dos últimos dias é uma terminologia simbólica da Bíblia para caracterizar a última reencarnação em corpos perecíveis que nós, como espíritos, temos ao longo da nossa grande caminhada de aperfeiçoamento, de progresso. O espírito atinge um nível de perfeição, tal como Jesus havia assinalado, aonde ele não necessitará mais reencarnar em corpos perecíveis. E aí se dá a ressurreição do último dia, porque aquele espírito volta ao plano espiritual, mas já tendo cumprido todas as provas
dificuldades e adquirido as virtudes em um nível de plenitude e dá para eles, para esses espíritos, essa ressurreição dos últimos dias. Era esse esclarecimento que nós tínhamos sobre esse tema. Quiser complementar? Excelentes esclarecimentos que você trouxe para todos nós, lembrando, né, que a reencarnação é um dos princípios básicos da doutrina espírita, e a doutrina espírita nos esclarece, nos mostrando a grandiosidade, o amor, a misericórdia de Deus, o nosso Pai, que nos impõe a encarnação com o objetivo de fazer a cada um de nós chegar à perfeição, ou seja, à felicidade, mas para isso nós temos que passar por todas, nós temos, como diz os Espíritos, na questão 132 de O Livro dos Espíritos, nós temos que sofrer todas as vicissitudes da experiência corporal. Nós temos que aproveitar essa experiência, né, reencarnatória para poder nos esforçar, colocando em prática aquilo que a gente vai aprendendo com os livros, né, lembrando, recordando os ensinos do Mestre Jesus. E o Espiritismo, ele nos oferece todos os recursos para a gente poder ampliar esses entendimentos. Vamos partir, então, ainda não tem nenhuma pergunta no chat, para a próxima questão, que é referente aos temas abordados na manhã de hoje. É o seguinte: qual a raiz de todos os vícios, Soares? É o Livro dos Espíritos, na questão 913, que nós abordamos nesta manhã, diz que a raiz, a origem de todos eles está no egoísmo. O egoísmo é, de fato, a estrutura no nosso psiquismo que dá origem a todos eles. É evidente que a doutrina espírita nos aponta que o oposto ao egoísmo em termos de virtudes é a caridade, assim como o oposto do orgulho é a humildade. Mas a questão do egoísmo ser colocado como a causa de todos os vícios é porque em todos eles há uma preponderância de interesses pessoais, individuais, em detrimento dos interesses do grupo, da sociedade, do próximo. Então, essa é a grande questão. E logo surge a pergunta: mas como combater esse egoísmo que está enraizado no nosso psiquismo? Através da nossa espiritualização profunda. Na medida em que vamos mergulhando no conhecimento das leis de Deus, como nos é apresentado pela doutrina espírita, à medida em que nos conscientizamos de que a nossa essência é o espírito e a característica é a imortalidade, e de que, de fato, todos nós temos uma origem comum. Somos todos filhos de Deus. E que a felicidade real proposta por Jesus, o espírito modelo e guia da humanidade, é a felicidade derivada da vivência máxima da caridade, mas da caridade no aspecto tríplice, tal como é apresentado no Livro dos Espíritos. Caridade como a entendia Jesus, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. A vivência dessa proposta da caridade é que vai de encontro ao egoísmo. O egoísmo, nos dias em que vivemos, tem alicerces fincados no materialismo. E o maior inimigo do materialismo
é o Espiritismo. Nós participamos desse movimento de despertar da consciência de imortalidade, que é a doutrina espírita, exatamente por ser através dela o que vai enfrentar pela raiz as bases do materialismo, do egoísmo, através do esforço de vivência da caridade. Era esse esclarecimento que nós tínhamos. Puder acrescentar, Silmara, dê uma olhada se chegou alguma questão. E Eu podemos... recordo do Evangelho segundo o Espiritismo, ali no capítulo 11, item 11, né? Que é uma mensagem do Espírito Emmanuel, em que ele nos lembra que o egoísmo é um monstro devorador de todas as inteligências, o filho do orgulho, né? Causador de todas as misérias do mundo, e ele afirma, é a negação da caridade. Na caridade, justamente, que ele nos convida a refletir a caridade que você acabou de lembrar. A caridade no sentido da palavra como a entendia Jesus. Aquela caridade que nos transforma. Porque fazer a caridade na doação, na beneficência, doar algo material é a mais fácil. Quando Emmanuel diz assim que a negação da caridade é aquela estamos negando a caridade conosco, a caridade que nos transforma, de sermos benevolentes, de sermos mais indulgentes e de perdoar as ofensas. E é interessante que os espíritos, eles colocam ali uma sequência, né, que um leva ao outro. Não dá para dizer que perdoa se não é benevolente, se não deseja o bem ao outro, se não ora pelo outro, se não desenvolve o bem, se não entende que à medida que fazemos o bem ao outro, a nós estamos fazendo. É impossível trabalhar a indulgência sem trabalhar a benevolência. Então, é uma sequência. À medida que eu vou trabalhando a indulgência, né, eu vou também ali abrindo campo, receptividade para trabalhar a indulgência, e assim vai ficando mais fácil para eu trabalhar o perdão, que é o perdão em nós, que é aquele perdão que a gente entende que não importa o que o outro pense, fale ou faça ao nosso respeito, a gente não se sente mais ofendido, magoado ou ressentido, porque a gente passa a compreender que cada um está no seu processo, no seu tempo, que ainda não despertou para a benevolência, para a indulgência, para o perdão, para o amor. Mas seguindo aqui, temos o nosso irmão Wellington. Bom dia. Acredito que aqui é uma pergunta. Os espíritos influencia, talvez, o influencia no nosso nosso pensamento. pensamento? Com certeza, né, Soares? Inclusive, essa Em nossos que pensamentos e em nossas ações. a questão está relacionada com a pergunta que nós temos aí, né? A última. Leia aí para nós a última questão, porque aí nós abordamos logo as duas, que é dentro da mesma temática. Dentre os vícios, é a questão 913, né? Dentre os vícios, A, qual... a última que é sobre obsessão. Ah, sim, a pergunta. Qual a raiz de todos os vícios, é isso? Essa a gente Não. tratou. Como se realiza o tratamento de obsessões? Aí sim. E a pergunta do Hector é em torno da questão da influência dos espíritos no pensamento. Isso. Então, realmente, a questão do tratamento das obsessões, que é o título da mensagem do livro Pão Nosso, que abordamos nessa manhã, ela traz uma das questões por demais importantes para a reflexão nossa. É porque
nós continuamos ainda no planeta de provas e expiações. A predominância das influências espirituais sobre a Terra, quer os espíritos encarnados, quer os desencarnados, a predominância é de espíritos ignorantes, doentes, desequilibrados, sofredores. E o resultado dessa grande massa de espíritos que ainda não se perceberam como filhos de Deus, como candidatos ao reino dos céus, é o lastro que dá base para as obsessões, para as influências espirituais perniciosas, que se dão primeiramente a partir do pensamento, mais adiante nas nossas emoções, podendo inclusive estabelecer hábitos, comportamentos e ações totalmente sob a influência e o desequilíbrio dessas obsessões. E para isso, claro, a doutrina espírita apresenta para nós, no Evangelho segundo o Espiritismo, no último capítulo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas, lá no final do capítulo 28, há explicações muito importantes sobre as obsessões e o uso da oração, da prece, quer para espíritos obsidiados, obsessores, quer para espíritos encarnados ou desencarnados, nos mais variados aspectos. Mas o que podemos aqui falar a respeito desse tratamento, que é a chamada realização das reuniões de desobsessão nas casas espíritas, que é uma reunião mediúnica a portas fechadas, mas que cuida de socorrer, de ajudar tanto aqueles que procuram as casas espíritas por passarem por problemas nessa área de influência negativa, que é os próprios obsessores que são levados a essas reuniões para tratamento. O caminho sempre indicado é o de libertação, trazida pelo Evangelho de Jesus. E esse caminho de libertação tem a ver com a nossa renovação mental, com o estabelecimento de novos hábitos, com a vivência do bem e da caridade, com a percepção lógica e racional dos objetivos da vida, como é apresentado pela doutrina espírita. Nós estamos aí na semana que antecede o Carnaval, um período onde o exagero de bebidas alcoólicas, da utilização de drogas, provoca um nível de assédio e de obsessões muito mais intensas nesse período. É evidente que, enquanto o Carnaval é um grande estímulo para esses processos de obsessão, quando nós temos, no final do ano, as comemorações do Natal, nos remete sempre à eclosão da fraternidade, da solidariedade, da busca de ajudar o próximo. É o contrário que se dá no período do Carnaval. Por isso precisamos estar muito atentos e cuidadosos, quer na vida familiar, quer na vida profissional, pessoal, as incisivas obsessivas que se intensificam nesse período. Eu aproveito para lembrar, hoje à tarde, na Fraternidade Espírita Leon Denis, que fica ali por trás do Colégio Sagrado do Coração, nós iremos ter lá uma palestra especial sobre o Carnaval à luz da doutrina espírita. A palestrante vai ser Silmara Mello. Também nós iremos ter palestras sobre o Carnaval na AME, amanhã à noite. Aqueles que não puderem ir aí hoje à tarde para o Leon Denis, temos amanhã à noite também lá na AME. E na quarta-feira, na Fraternidade Espírita Emmanuel.
Então, essas questões vão estar sendo bem elucidadas e tratadas. Fica aí o convite para todos, né? Bom, Silmara, se tiver alguma questão a mais ou quiser complementar, está chegando a hora aí, né? Isso. Pois é. Dias aí com muitas palestras, né? Onde vamos falar sobre o carnaval. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Para refletirmos, não é? E lembrando aqui, só com referente à pergunta do Wellington, se os espíritos influem o nosso pensamento. Há uma questão em O Livro dos Espíritos: influi os espíritos em nossos pensamentos e em nossas ações? E os benfeitores respondem: influenciam, né, muito mais do que imaginamos. Frequentemente são eles que nos dirigem. Então, influenciam para o bem, e há aqueles que nos influenciam para o mal. A questão é: a que pensamentos, a que estamos nos sintonizando? Que estamos cultivando em nossos pensamentos? Quais têm sido as nossas ações para atrair para junto de nós espíritos que nos ajudam ou que vão nos perturbar? Deus nos oferece o livre-arbítrio para que possamos fazer as nossas escolhas, as escolhas do que pensamos, do que fazemos, do que falamos. Então, reflitamos sobre as nossas ações e nos coloquemos na oração e na vigília. Vigiar e orar. Pediu o Mestre Jesus. Atendamos a esse pedido em nossos corações, no nosso dia a dia. Que Deus, nosso Pai, abençoe a todos. Uma excelente semana. E lembrando, Soares, no próximo domingo hoje não vai ter o programa. No próximo domingo, Sim, nós que é o domingo. estaremos no MIEP, em Campina Grande, né? O domingo de carnaval, e por esse motivo nós não teremos o programa, mas retornaremos daqui, e hoje é 15, se Deus assim nos Nós permitir. temos inúmeros programas gravados, Anteriores, né? isso, Programas que talvez alguém que nos acompanha hoje não assistiu. Então, lá isso. no YouTube, Espiritismo no Ar, procurem lá, temos inúmeros programas gravados. Eu queria lembrar também uma importante obra que trata dessa questão do carnaval, que queremos deixar como referência. É o livro Nas Fronteiras da Loucura, é isso? É de Manuel Filomeno Isso. de Miranda. É uma obra muito importante para todos nós espíritas entendermos a profundo o que se passa, o que se passará nesses dias de feriado aí de carnaval. E o Muita trabalho paz, incessante da espiritualidade nesse período em que nós espíritas somos chamados, né, a ajudar a espiritualidade através dos nossos pensamentos, das leituras edificantes do Evangelho no lar, fazendo a nossa parte. Então é isso. exatamente. Estamos lá. Até lá. Até o próximo programa. Tchau.